Momento da Palavra e Oração. Bom dia, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que mais uma vez nós estaremos ministrando Momento da Palavra e da Oração. Amado, nós sabemos que neste trajeto da nossa vida, nós teremos obstáculos, nós teremos dificuldade, nós enfrentaremos muitas barreiras. Mas uma coisa nós temos que colocar no nosso coração, que acima de todos os problemas que nós estejamos enfrentando, ou venhamos a enfrentar, nós temos um Deus que é maior do que tudo. Nunca falhou, nunca vai falhar, e Ele está pronto a nos socorrer. A Bíblia nos diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Querido, nós sabemos que Jesus veio para nos salvar, nos libertar, tirar realmente todo o jugo opressor da nossa vida. Mas nós precisamos termos a consciência de entregarmos a nossa vida a Jesus, aceitando a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E passe o que passar, enfrente o que enfrentar, não deixe de servir ao Senhor. Não deixe realmente aí de meditar na palavra de Deus. Enfrente o que enfrentar, meu irmão. O principal de tudo na nossa vida é a salvação, a vida eterna. A Bíblia nos diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então eu quero trazer uma palavra em Mateus capítulo de número 8 e o versículo de número 23 até o versículo de número 27. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, nós sabemos que muitas vezes as tempestades vêm sobre a nossa vida. Vem tempestade muitas vezes da enfermidade, vem muitas vezes a tempestade de problemas familiares, vem tempestade muitas vezes de pessoas ficar desempregado, estar realmente necessitando de um emprego, vem realmente tempestades a nível físico, muitas vezes tentando nos atingir, a nível espiritual tentando realmente nos derrubar através da depressão, da opressão, do síndrome do pânico, da insônia, da esquizofrenia, coisas que vêm realmente sobre a vida do ser humano. Mas nós sabemos que Jesus é o Senhor, é aquele que está no controle do universo, é aquele que está no controle de todas as coisas. E aqui nós sabemos que, e entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. Discípulos eram seguidores próximos de Jesus, porque tinham muitas pessoas que seguiam Jesus porque comiam pão. Eles queriam realmente ali ver os milagres, muitas vezes eles queriam realmente ali pegar alguma coisa de Jesus para criticar.
Então tinha vários tipos de pessoas que eram pessoas que seguiam Jesus, mas esses seguidores de Jesus eram pessoas próximas, pessoas que no seu dia a dia estavam junto com ele, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Não era algo inconsequente que Jesus estava fazendo. Ele sentia sono, ele sentia sede, ele sentia realmente suas necessidades, ele sofria muitas vezes, certo? E aqui ele estava dormindo, descansando, querido. Ele estava no controle de tudo, meu irmão, minha irmã. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, aproximando dentro do barco mesmo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Por que vocês estão atemorizados? Por que vocês estão assustados? Vocês não estão vendo realmente que eu tenho controle da natureza, controle de tudo, controle do universo? Eu sou o Senhor realmente que comanda os ventos, comanda os rios, os mares. Será que vocês não estão sabendo que eu sou o Senhor? E ele diz aqui, ó: por que temeis, homens de pequena fé? Querida, nossa fé não precisa ser tão grande não como um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das menores sementes, mas quando a gente planta esse grão de mostarda, ele se torna uma árvore grande, que até os animais vêm ali sobre a sua sombra, ali para se abrigar. A mesma coisa, quando nós movimentamos a nossa fé, quando nós acreditamos no sobrenatural, quando nós acreditamos que Jesus tem o controle do universo, o controle da natureza, é aquele que tem as chaves da morte e do inferno, é aquele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rosa de Saron, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Médico dos médicos, Raiz de Davi, resplandecente estrela da manhã, é o cabeça da igreja, a porta, o sumo pastor, pão vivo que desceu do céu, água que mata a sede eternamente, aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Quando nós acreditamos, querido, ele ameniza a tempestade. Eu me lembro realmente o missionário, há muitos anos atrás, realmente eu compartilhei realmente junto com ele, conheci esse missionário ali do Rio Grande do Sul. E ele realmente ali, quando ele foi realmente ali em Matinhos, Caiobá, naquela região ali, ele foi ministrar a palavra. Quando eles foram numa ilha, com um barqueiro experiente no barco, meu irmão, experiente no barco, minha irmã, e o missionário Flores, quando eles estavam realmente ali no trajeto, voltando realmente ali daquela localidade, simplesmente o mar se empolou. O vento começou a soprar, e naquele momento eles tudo molhados, segurando dentro do barco. Passou uma altura realmente ali daquele trajeto, um vendaval forte. Você imagina bem o mar agitado, o vendaval realmente acontecendo naquele barco. Um barqueiro experiente, chegando numa altura daquele trajeto, o que aconteceu? O motor do barco parou. E ele escutou aquele barqueiro experiente dizer: ai, missionário, estamos todos mortos. Ele sabia, meu irmão, minha irmã, que aquele barco ali, se naufragasse naquela circunstância, dificilmente eles escapariam. E ali o missionário segurando ali dentro do barco, tudo molhado, o barqueiro também, o vento soprando. E daqui a pouco o missionário começou a orar, e veio aquela mensagem ali claramente para ele, dizendo: quando aconteceu o vendaval, quando aconteceu aquela tempestade, o que eu fiz, meu filho? Faça mesmo,
faça a mesma maneira. O missionário naquele momento começou a dizer: aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. E naquele momento o mar, querido, que estava agitado, o vento que estava soprando repente de uma maneira terrível, o missionário ali repreendendo: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento, em nome de Jesus de Nazaré. Aí foi se aquietando, foi se aquietando, foi se aquietando, o vento foi se aquietando, repente ali o mar, e passou um pouco depois, o motor do barco pegou. E o missionário, eu lembro que eu realmente tive um programa de rádio, na Rádio Brotense de Porecatu. Durante muitos anos eu tive um programa de rádio, e eu colocava aqueles discos realmente ali, e um disco realmente ali do missionário Antônio Flores, ele ali testemunhando o milagre que aconteceu, meu irmão, minha irmã. E hoje eu vejo, quando realmente aqui na minha casa, onde eu estou, quando começa o vento a soprar, a árvore a soprar, e eu começo realmente, eu me lembro disso, dizendo: aquieta-te, vento, aquieta-te, mar, aquieta-te, mar. Muitas pessoas, até realmente da minha família, dá aquela risadinha, falando: olha lá o pai de novo, olha lá realmente o vô de novo. Querido, é o sobrenatural de Deus. Jesus, ele tem controle do universo. Jesus, ele tem controle do mar. Jesus tem controle do vento. Ele é o criador de tudo. E aqui diz: disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? O missionário ali, ele agiu na altura da palavra de Deus, e ele depois ele fez um hino. Chegando realmente ali no mar tudo molhado, quer dizer, na praia tudo molhado, um tempo depois ele compôs um hino sobre o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, o livramento de Deus, e disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos que muitas vezes se sopra de toda maneira, vem coxando, destruindo, né? E repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Oh, meu querido, a quietude veio, porque o Nazareno estava no barco. Não importa se ele estava dormindo, descansando naquele momento, ele estava no controle da natureza, ele estava no controle do mar, ele estava no controle dos ventos. Você acha que ele dormindo ali, ele não sabia que o vento ia empolar, que o mar ia se agitar? Você acha que ele não sabia que as coisas iam acontecer? Antes de nós pensarmos algo, ele já sabe o que vamos pensar. Antes de sair uma palavra da nossa boca, ele sabe aquilo que nós vamos falar. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu digo para você, este homem é Jesus. Este homem é Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Este homem é aquele que tem a chave da morte e do inferno. E nesta manhã, neste dia, ele está com os braços estendidos para te socorrer, está com as mãos realmente estendidas para te socorrer. E a despeito de tudo, meu irmão, minha irmã, ele é maior do que tudo. Ele é maior do que tudo, ele é maior do que tudo. Pai querido, nós chegamos na tua presença nesta manhã, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelos milagres que Jesus realizou, ainda continua realizando. Ele continua apaziguando as tempestades das nossas vidas, as tempestades do nosso lar, as tempestades, ó Deus, na humanidade. Ele é o Senhor, ó Deus, de todas as coisas, Pai, e nós te glorificamos e te exaltamos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos e minhas queridas, fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.